Ofélia consegue uma prova para fazer o teste de DNA entre Arthur e Rocio. Arthur pede que Nicholas ligue para o Juan, porque é importante ele saber o que aconteceu. Ofélia diz a Mar que depois de tudo que aconteceu, acha que a Paula seria muito tonta de tentar mais alguma coisa. Paula e Leonardo chegam ali e Leonardo pergunta por que elas insistem em fazerem mal para eles. Ofélia, irônica, pergunta se ele está falando com ela ou com a esposa dele. Paula diz que não entende o comentário dela. Leonardo exige que Ofélia respeite sua esposa. Ofélia diz que isso não é contra ele, e sim a favor dele, que é contra aquela víbora maldita que ele protege. Paula diz que não irá permitir que ela fale assim com ela, e conta que ela a ameaçou. Ofélia diz a Leonardo que somente disse para a mulher dele que o que ela fez para sua filha não iria ficar assim. Leonardo afirma que a Paula não teve nada a ver com isso, e Ofélia dá risada. Arthur aproveita que está no hospital para conseguir informações para realizar um exame de DNA entre ele e Nicholas. Luiz vai ver Camila e ela vê o pai com a cara triste e pergunta se perdeu o bebê. Luiz balança a cabeça confirmando. Camila aproveita a situação e culpa a Mar por ter perdido seu bebê. Luiz diz que foi um acidente. Camila diz que elas estavam discutindo, que se sentiu mal e por isso caiu. Luiz diz que viu tudo e Camila diz que então ele sabe que foi culpa daquela mulher. Luiz diz que sabe que é duro o que ela está vivendo, mas precisa ser forte. Camila chora e diz que não pode. Luiz diz que isso tudo são consequência dos atos dela e que ela iniciou a briga com a Mar. Juan chega com Suzana e Jacinto ali. Camila pede que o pai saia, porque agora sim tem uma família que a ama e pede que ele vá com a esposa dele. Juan se aproxima de Camila e a abraça. No dia seguinte, Arthur consegue uma prova de Nicholas e paga para que façam o teste de DNA. Valéria dá bom dia para Ofélia e pergunta onde está sua irmã. Ofélia diz que ela voltou para a mansão. Valéria se chateia e Ofélia diz que o Luiz foi atrás da Mar e pediu que ela voltasse. Valéria repreende a mãe por ter permitido isso. Ofélia diz que essa é a única maneira que poderão comprovar que a Paula está por trás disso tudo. Valéria, furiosa, diz que isso é uma idiotice, que para a mãe é muito bom fingir ser milionária e que um apartamento como aquele não é suficiente. Ofélia manda ela se calar e não dizer isso. Valéria volta a brigar com a mãe e diz que a ambição dela é maior que a dignidade. Luiz está no estúdio de Cecília e Leonardo chega ali. Ele abraça o pai e diz que acabou de saber o que aconteceu com a Camila. Luiz diz a Leonardo que educou eles para terem palavra e fazerem tudo de frente. Leonardo diz que tem muitas coisas para esclarecer com ele. Luiz confronta quem ele pensa que é para ter obrigado a Mar a assinar o divórcio e para se tornar o diretor-geral da empresa quando ele estava à beira da morte. Leonardo diz que só estava buscando o melhor para a família, porque se algo acontecesse com ele, a Mar brigaria pelo dinheiro e acreditou que era o melhor. Luiz pergunta se foi ele quem pensou isso, ou foi a Paula. Valéria, furiosa, pergunta à mãe quando ela irá parar. Ofélia diz que não irá permitir que façam mal a Mar, que irá protegê-la e buscar justiça. Valéria diz que a comodidade dela vale mais que a paz de sua filha, e isso a torna a pior mãe do mundo. Ofélia grita dizendo que ela não sabe tudo o que viveu por elas. Leonardo mente ao pai dizendo que a Paula não tem nada a ver com isso. Luiz pergunta se ele tem certeza, que aquela obsessão de ocupar a presidência da empresa veio depois que ele se casou com a Paula. Ele diz que é muito perigoso que ele tenha alguém ambiciosa falando sempre aos ouvidos dele. Leonardo pergunta do que ele fala, sobre a ambição da Mar e da senhora Garcia. Luiz diz que a Mar não é como a mãe dela, e mesmo assim, isso não tem nada a ver com o casamento dele com a Paula, porque sempre faz o que ela quer. Leonardo joga na cara do pai que nunca teve o lugar que merecia. Luiz chora e diz ao filho que lhe dói ver que ele seja apenas um objeto, um brinquedo da Paula. Leonardo diz que a Paula é a única que viu ele do jeito que o pai nunca viu, que ela sim acredita nele. Luiz diz que ele foi chantageado com essa história que a Paula deixou tudo por ele e pergunta quando ele vai abrir os olhos. Luiz diz a Leonardo que não quer mais ele na empresa e se quiser continuar vivendo na mansão, terá que pagar por cada coisa que usa em sua casa. Ofélia arruma suas malas e decide voltar para sua casa da vila. Rocio liga para Ofélia e pergunta se ela já tem alguma coisa. Ofélia diz que sim e Rocio fica muito feliz. Juan vai à mansão e encontra a Mar na frente. Ele diz que a Camila caiu da escada por culpa dela
que seu filho era o que mais se emocionava e ela destruiu seu sonho. Mar garante que não fez nada. Juan diz que se arrepende de ter confessado que a amava quando ela estava na prisão, porque agora só sente ódio por ela. Mar diz a Juan que não permitirá que a culpem de algo que ela não fez, que a Camila começou a se sentir mal. Juan diz que isso foi por estar discutindo com ela e também não entende como ela segue naquela mansão depois de tudo que fizeram para ela, que isso comprova que ela não tem um pingo de dignidade. Mar garante que um dia ele irá se arrepender de tudo que está dizendo. Suzana e Jacinto sofrem por Camila ter perdido o neto deles. Leonardo diz a Paula que devem deixar a mansão, porque seu pai o demitiu da empresa e está furioso com ele. Paula diz que ele deve esperar passar a raiva do pai dele e depois conversa com ele. Leonardo conta que ele disse que se eles quisessem seguir vivendo ali, deveriam pagar por tudo. Paula diz que se eles forem, as infelizes da Amara e da Ofélia não ficarão somente com a mansão, mas também com todo o resto. Nicolas diz a Valéria que devem fazer uma apresentação para o novo sócio da marca que o Arthur conseguiu. Ele comenta que sua irmã, Camila, perdeu o bebê, que estava discutindo com Amara e caiu das escadas. Valéria, arrasada, diz que sua irmã não deveria ter voltado para a mansão. Nicolas diz que eles são os únicos que pensam assim. Valéria diz que quem dera se todos pudessem ver as coisas como eles veem, que ultimamente sente que ninguém a entende, exceto ele. Nicolas diz que acredita que se o primeiro encontro deles tivesse sido diferente, ela só teria conhecido sua parte boa, e que ela não imagina o quanto se arrepende pela forma que a tratou aquela noite. Valéria pergunta se é por isso que ele acredita tanto nela. Nicolas diz que não, que faz isso porque ela demonstrou, porque é linda e mostrou sua verdadeira forma de ser. Rola um clima entre os dois. Ficam a ponto de se beijarem, mas Pedro chega ali para continuar o trabalho da marca. O médico diz a Camila que tudo aquilo poderia ter sido evitado se ela tivesse tomado os medicamentos. Camila diz que não estava pronta para perder seu bebê, e sem o seu bebê irá perder tudo. Paula diz a Luiz que desde que se casou com Leonardo, renunciou muitas coisas. Sofreu muitas humilhações da Cecília, dos filhos dele e dele mesmo, e quer pedir que ele reconsidere a decisão que está tomando com o Leonardo. Luiz pergunta se Paula sabe como seu filho era antes dela, que ele sempre gostou de ser o irmão mais velho para proteger os outros, mas pouco a pouco se tornou o mais egoísta. Paula diz que isso não é verdade, que ele sabe como é o Arthur. Luiz diz que é diferente, que o Arthur sempre foi assim, mas o Leonardo mudou depois que casou com ela. Juan diz a Camila que o fato dela ter perdido o bebê não romperá a relação deles. Camila diz que o mais difícil para ela será superar que por culpa da Mar, eles não irão mais ter o filho deles. Luiz enfrenta a Paula, diz que seu filho renunciou ao sonho de ser pai por causa dela, que ela disse amar tanto ele e negou o privilégio dele de ter uma família. Valéria está na mansão conversando com Mar quando Priscila chega ali. Valéria se surpreende ao vê-la. Debochada, Priscila diz que espera que ela não tenha achado que ela iria tão fácil da vida do Arthur. Valéria diz que depois de tudo que aconteceu, o Arthur jamais voltará a estar com ela. Priscila diz que eles já se viram. Não sabe o que Valéria fez para ele, mas deve agradecê-la porque o Arthur veio se consolar nela e tiveram uma das melhores noites de sua vida. Depois, Mar pede que a irmã não escute aquela mulher. Valéria diz que era só isso que precisava ouvir, que isso terminou de abrir seus olhos para confirmar que ela e o Arthur não têm nada que fazerem juntos. Mar diz que sente muito porque eles têm muito carinho. Valéria diz que às vezes o carinho não é suficiente. É uma pena que ainda tenha que ver o Arthur no trabalho, mas é bom que o Nicolas está por lá, porque se não estivesse seria mais difícil. Mar diz que ultimamente a irmã não para de falar no Nicolas. Valéria diz que ele tem sido um grande apoio para ela. Mar diz que se não soubesse tudo o que aconteceu, pensaria que ela está apaixonada no Nicolas. Nervosa, Valéria diz que ela está falando bobeiras demais e é melhor ir. Michelle chega à capital e Nicolas a agradece por ir. Michelle diz que sempre estará para ele quando precisar. Ofélia visita Rocio e entrega para ela a escova de dentes de Arthur para que ela faça o teste de DNA. Rocio fica muito alegre e diz que também tem algo para ela. Mateu aparece ali e ele e Ofélia se conhecem. Valéria vai ao apartamento de Nicolas e diz que precisa perguntar algo para ele. Ela está prestes a falar sobre o quase beijo deles, mas nesse momento Michelle aparece. Nicolas apresenta as duas e Michelle chama Nicolas de meu amor e diz que trouxe o vinho que ele tanto gosta dos Estados Unidos.
Ela diz que podem tomar os 3 vinhos juntos. Valéria pergunta se eles dois são namorados. Michele diz que sim. Mateu diz a Ofélia que a Rocio lhe contou que a Paula fez muito mal para ela também. Ofélia diz que aquela maldita se meteu com suas filhas e mandou a mais nova para a cadeia. Mateu diz que ela fez a mesma coisa com seu irmão. Ofélia diz que está disposta a tudo para que todos descubram que aquela mulher é uma verdadeira serpente. Mateu decide revelar o passado de Paula para Ofélia e confessa para ela que a Paula era prostituta antes de se casar com o Leonardo Portilla. Michele e Nicolas seguem fingindo que são namorados para Valéria. Michele vai buscar o vinho e Valéria pergunta por que Nicolas não disse nada para ela daquela moça. Nicolas diz que a Michele foi sua namorada no passado e que agora decidiram dar mais uma oportunidade. Michele chega ali com as taças de vinho e entrega para cada um. Ela beija Nicolas na frente de Valéria. Valéria fica com ciúmes e deixa a taça cair no chão. Mateu diz a Ofélia que a Paula era uma das garotas de luxo, que depois conseguiu um trabalho de modelo e foi aí que conheceu o Leonardo. Ele diz que seu plano é que o Leonardo saiba a verdade sobre ela. Ofélia pergunta se ele tem provas. Mateu diz que algumas, e seu irmão deve ter mais. Ofélia diz que devem planejar muito bem para que a Paula fique sem saída. Michele pergunta a Valéria se ela quer que sirva outra taça. Tensa, Valéria diz que não, que já precisa ir. Diz a Michele que foi um prazer conhecê-la e vai embora. Michele garante a Nicolas que a Valéria sente algo por ele. Nicolas fica surpreso e Michele pergunta se ele tem certeza que quer seguir com isso. Nicolas diz que sim, que tem certeza, porque não há maneira. Ofélia retorna à sua casa da vila e decide começar de novo do zero. No hospital, Juan pede a Luiz que afaste a Mar deles. Luiz diz a Juan que a Mar não teve culpa de nada, que ele estava lá, que elas realmente estavam discutindo, mas a Mar não fez nada e pede que ele não siga alimentando o ódio de sua filha pela Mar. Nicolas nota Valéria séria e pergunta o que ela tem. Valéria diz que está sentida porque ele não lhe contou nada de sua namorada. Nicolas diz que não sabia que deveria dizer algo para ela. Valéria diz que não precisava, mas afinal, ela já está com ele e até morando no apartamento. Nicolas pergunta o que tem de errado e se ela quer lhe dizer algo. Valéria diz que lhe dá alegria que ele esteja feliz, porque ele merece toda a felicidade do mundo. Na vila, Susana diz a Ofélia que sabe que a desgraçada da filha dela causou a morte de seu neto. Ofélia diz que ela está louca. Susana diz que espera que a Mar não atravesse mais seu caminho, porque não sabe do que é capaz. Ofélia vai para cima de Susana e briga feio com ela. Susana continua dizendo que a filha dela é uma maldição na vida do Juan, que o bebê que a Mar espera é fruto de ambição e não de amor, que o seu neto era amado e não envenenado com o sangue avarento dela. Ofélia dá um tapa na cara de Susana e grita mandando ela sair dali. Nicolas e Valéria estão vendo a foto de Valéria da marca. Nicolas diz que ali vem a verdadeira Valéria. Ela pergunta como é. Nicolas diz que ela é forte, com uma grande doçura. Terna, mas pode ser uma fera se meterem com o que ela ama. Além disso, é inteligente, divertida e atraente. Novamente, rola um clima entre eles e quase se beijam. Michele chega ali nesse momento e interrompe. Mar decide ser sincera com Luiz e diz a ele que existe uma mulher que diz ser a mãe de um dos filhos dele. Luiz se surpreende e pergunta como ela sabe disso. Mar diz que essa mulher está atrás de sua mãe. Luiz diz que já não sabe mais o que fazer para deter a Rosil. Arthur pega o resultado do teste de DNA e abre o envelope. Ele liga para Rosil. Luiz diz a Mar que conhece aquela mulher, que aquilo é um segredo que manteve oculto pelo bem de sua família. Mar diz que entende e Luiz diz que se ela voltar a ver essa mulher, lhe avise. Juan encontra o ginecologista de Camila e se apresenta para ele como o marido de Camila. Ele quer saber se Camila poderá engravidar novamente. O médico diz que é claro que sim, que o que aconteceu com a Camila não acontecerá de novo. Juan o questiona e o médico acaba contando que a gravidez da Camila não iria prosseguir por conta do prolapso uterino. Ele diz que pediu para Camila levá-lo ao hospital para explicar a condição para ele. Juan fica chocado ao descobrir que a Camila já havia perdido o bebê antes mesmo de cair das escadas. Ele pergunta ao médico se a Camila já sabia disso, e o médico confirma. Arthur chega à casa de Rocio e diz que só está ali para revelar para ela
que ele é a pessoa que ela estava procurando todos esses anos, que ele é o filho dela. Ele a chama de mamãe e Rosil fica em choque, emocionada.